Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos vocês que estão podendo me ver e ouvir através do canal A Glória de Deus. Estou aqui iniciando a segunda parte do nosso estudo sobre batalha espiritual. Meu nome é pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, de Sepitiba, bairro do Rio de Janeiro, e estou aqui para falar de algo muito importante que eu comecei na semana passada, quando postei a primeira parte de batalha espiritual. O texto base para nosso estudo está justamente em Efésios capítulo 6. Eu li na primeira vez, na primeira semana, do 10 ao 18. Hoje eu vou ler até o 20. E a palavra do Senhor, sobre esta batalha espiritual que ela está travada e todos os dias nós batalhamos e temos que vencer um leão, um urso, todos os dias para continuar firmes na presença do Senhor. Então, vamos ler. Se você pode abrir sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, que nos diz assim, versículo 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Como diz Efésios 6, do 10 ao 20, aqui foi Paulo falando aos Efésios, no final da carta, e ele ali orientando os Efésios justamente nesse sentido, que a nossa vida com Cristo é uma vida de luta diária, e Jesus não mentiu. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós, isso quer dizer o quê? Se ele venceu, eu sigo o vencedor, como Paulo mesmo fala, somos mais que vencedores. Amém? Pois é. Então, nós vemos o quê? Paulo também, ele falou aos coríntios o seguinte: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O que ele quis dizer nisso? Baseados nessa palavra, nós podemos dizer que aquilo que acontece no natural, ele pode ser um sinal do que está acontecendo na nossa vida espiritual. Amém? Você vê, eu já notei algo, que certamente isso estava na minha vida, mas eu notei uma vez um determinado varão, determinado homem, que eu vi
quando um pessoal da igreja que nós éramos lá no bairro de Padre Miguel, num outro bairro que nós morávamos, ainda não éramos pastores, foi no início da minha caminhada, meu esposo já tinha já mais tempo do que eu, e eu estava ali com ele naquela igreja e de repente começou, né, o pessoal lá da igreja a trazer um rapaz, né, para, né, começar a visitar a igreja, né? Foi evangelizado, mas ele, quando começou, ainda só estava indo para agradar as pessoas que estavam convidando a ele. Mas ele estava assim, com um olhar malicioso, um rosto, assim, umas expressões, sabe? Carnais, umas expressões sei lá, de uma pessoa descrente, uma pessoa que estava ali só para ver o que ia dar, não tinha aquela unção, aquele brilho do Espírito Santo. Afinal, ele ainda não havia aceitado Jesus como Salvador. Aí visitou, assistiu aquele culto e foi embora. Aí passou o tempo, né? Passou o tempo, creio que quem convidou continuou orando por ele, continuou regando, né? A plantinha, a semente que foi colocada no coração dele. E depois, tempos, anos mais tarde, quando nós fomos ver esse irmão, o brilho do rosto dele era outro. Tinha o brilho do Espírito Santo. Tinha paz no olhar, no falar. Aí eu vi, olha a diferença, foi isso que o Senhor falou comigo. Olha a diferença de quem está com o meu espírito e o tempo que ele não estava com o meu espírito, como é diferente, né? O Senhor Jesus disse que se o nosso olhar for mau, todo o nosso corpo, que trevas será. Então foi isso que o Senhor me mostrou. Ele me mostrou que um dos indícios de quem, vamos dizer assim, está numa batalha espiritual, mas ainda não venceu, ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda não está na obediência, é um rosto, uma expressão tenebrosa, é muita mágoa, é muito ressentimento, porque a alma dessa pessoa está doente. E quando o servo de Deus permite que mágoas, ressentimentos, desejos carnais tomem posse dele novamente, você vê, você consegue observar através do seu semblante, das suas palavras, das suas atitudes, que aquela pessoa está numa luta ferrenha contra a própria carne, lutando para vencer os seus próprios desejos, os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Amém? Paulo também fala aos Efésios e a nós também, né? Que há uma luta em curso neste exato momento, nas regiões celestiais, entre forças espirituais do mal e do bem, né? E a igreja do Senhor está, né, nessa luta, porque a igreja do Senhor faz parte dessa luta. Ela faz parte do bem. E aí o mal quer nos vencer, mas Jesus foi bem claro quando disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra e sobre a sua igreja. Amém? Então, o próprio maligno, ele se ocupa em comandar essa guerra do lado das trevas. Mas quem comanda do lado do bem é Jesus. Jesus é o nosso general. E eu e você, por mais cansados que nós estejamos de uma luta ferrenha, de uma, sabe, que vem aquele desgaste emocional, vem um desgaste físico, mesmo assim, nós temos, né, nosso Jesus Cristo, que é o nosso general, nós temos o Espírito Santo que nos capacita, nos restaura e nos fortalece para a próxima vitória também sairmos vencedores. São várias batalhas que eu e você temos que travar.
São várias batalhas que travamos desde o dia em que colocamos os pés na casa do Senhor e decidimos, principalmente depois do batismo. Aí veio a maior luta, porque o inimigo se tornou nosso inimigo ferrenho e a partir dali ele tenta me desmoralizar, ele tenta te desmoralizar, mas como eu falei, maior é o que está conosco do que o que está operando agora no mundo. Amém? E essa batalha, né? Ela é antiga, né? Ela é muito antiga. Sabe onde que ela começou? Começou no céu. Isso, o primeiro pecado foi lá, não foi aqui, certo? E nós vamos ver em Ezequiel 28, do 14 ao 17, se você puder abrir sua Bíblia aí para acompanhar. Depois, no próprio Ezequiel, vamos para o capítulo... Não, perdão. Depois nós vamos para Isaías, no capítulo 14. Primeiro agora, Ezequiel, amém? Te convido a abrir no livro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 28, versículo 14 em diante, tá? Que ali conta justamente nessa passagem, quando Ezequiel está falando nessa passagem, né, que é profecia contra o rei de Tiro, mas quando ele está falando aqui, ele está também subentendendo que aquele rei representava Satanás, que anteriormente ele se chamava Lúcifer, né? Então, abra sua Bíblia, Ezequiel 28, do 14 ao 17, e vamos ler, que diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Pedras brilhantes, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, entrou a vaidade, né, nele. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então nós estamos vendo aqui que ele foi criado, né? Assim como foram criados todos os anjos, dependente da sua categoria, sua ordem, sua hierarquia, todos os anjos são criaturas de Deus, certo? Seja arcanjo, seja querubim, como era o Senhor nosso inimigo, né, da nossa alma. Então, todos eram e são criaturas. São seres que foram criados por Deus, tá? Para o servir, né? Para servir a Pai, Filho e Espírito Santo, e também para servir aqueles que ele ainda iria criar, que seríamos nós, seres humanos. Servir de proteção, de amparo, né? Contra aquilo que pudesse vir contra a nossa integridade física, por exemplo, e não era a hora ainda. Volta e meia a gente passa por situações, né, que são grandes escapos e livramentos para a nossa vida, situações perigosas. Você pode, às vezes, ser quase atropelado. O seu carro, se você tiver num carro ou num ônibus, até avião, né, trem, navio, barcos, pode ser também, pode passar, né, por um acidente, a coisa que está te locomovendo de um lado para o outro, né, até cavalo, né, você montar um cavalo e o cavalo pode te jogar no chão e te matar, não é verdade? Uma carroça. Então, coisas podem acontecer, às vezes dentro da casa. Você vê que o sacerdote Eli, ele morreu de caindo da cadeira, mas era a hora dele.
E aí ele foi. Mas enquanto não for a minha hora e a tua hora, e se eu e você tememos a Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós que tememos ao Senhor, temos o anjo do Senhor cuidando de nós, amando de Deus. Não temos que falar com ele, pedir nada para ele, nem orar a ele. Temos que orar a Deus, que envie seus anjos para nos dar a vitória naquela situação que nós estivermos passando. Amém? Mas, né, esse que foi colocado, né, como um querubim ungido, no caso querubim, né, esse anjo que estava na categoria de querubim, uma categoria muito elevada, ele achou que era muito belo, muito bem vestido, muito brilhoso. Ele começou a se achar, né? E se achar, tinha um vocabulário belo, um jeito belo, inteligente, aquela coisa toda, todos corriam a ele, abaixo de Deus ali para conversar, os outros anjos, todos gostavam dele. Ele achou que ele poderia suplantar o Criador. E agora nós vamos ver aqui em Isaías. Isaías, no capítulo 14, do 12 ao 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que desabilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Quer dizer, ele ia sentar no trono de Deus e ia botar Deus aonde? Quer dizer, ele achava que podia banir a Deus e tomar o lugar dele. Aí, continuando no versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Amém? Então, ele usurpou ser maior do que Deus e suplantá-lo. Suplantar aquele que o criou, aquele que o fez belo, aquele que deu a ele a sabedoria para ser o que ele era. Só que ele permitiu que entrasse em seu coração a vaidade, a inveja, a cobiça dos olhos, né? Permitiu que entrasse dentro da sua mente tudo isso. E na mente ele permitiu, né, que se formasse o pecado. E aí ele começou, da multidão, aqui no outro, né, que lemos em Ezequiel 28, 14 ao 17, diz que não, aqui no versículo 16 diz: na multidão, em Ezequiel 28, no versículo 16 diz: na multidão do teu comércio se encheu o teu coração, teu interior de violência e pecaste. Que comércio vem a ser esse? Ele começou a barganhar com os anjos, que ia dar a eles alguma coisa. Ele fez politicagem. Resumindo, ele fez politicagem, como se ali estivesse havendo alguma campanha política para ver quem ia ficar como Deus. Deus é Deus e acabou, não tem quem tire ele do lugar, ele não vai morrer, ele é eterno. Amém? Ele é dono de todo o poder, toda a sabedoria, toda a ciência. Ele está em todos os lugares, ele não tem limitações de tempo, ele está no passado, no presente e no futuro, por isso ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, Deus estava sabendo da multidão do comércio, da multidão da negociação que ele estava fazendo entre todos os anjos, e anjos que realmente não eram fiéis ao Senhor, porque os que eram fiéis ao Senhor, eles não deram conversa a Lúcifer. Mas o resto deu conversa, e aí o que aconteceu? Aconteceu o que nós lemos aqui. Amém? Ele foi banido, ele foi jogado, né, fora, né, daquele local de maravilhas que é onde Deus habita, né? E ali
né, só ficaram com o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo e os santos anjos do Senhor. Mas foi só a terça parte que ele tirou, né, da fidelidade do Senhor. Foi só a terça parte. E só a terça parte foi capaz, amém? Só a terça parte foi capaz de mudar, né, de extrair a Deus, mas foram lançados e são capazes de tentar dominar toda a sociedade. Porque Satanás entrou, começou lá no Jardim do Éden, depois na área do ser humano. Ele entrou naquela serpente, naquela limária, naquele animal do campo. Ele entrou naquele bicho e aquele bicho se deixou usar por Satanás, e Satanás ali tentou a Eva, que depois passou para Adão também, e os dois pecaram e caíram da presença do Senhor, né? Foram expulsos, e a partir dali todo ser humano recebe essa carga negativa, essa carga do pecado, por causa do pecado de Adão e Eva. Deus sabia de que isso ia acontecer, porque Deus sabe todas as coisas. Então por que ele fez o ser humano? Ele fez o ser humano porque ele ama o que ele faz. E ele não fez o ser humano para ser um robô. Ele fez a mim e a você com todo o direito de liberdade. Temos a liberdade de escolher se queremos ser do bem ou do mal. Aí está a escolha para todos nós, certo? E aí o que acontece? Acontece que a partir desse momento, grandes lutas acontecem na nossa vida, né? Lúcifer fez a sua rebelião, né, contra o governo do Senhor, né? E revelam que a origem dessa luta é mais antiga, mas ele passou a mesma coisa para Eva, e Eva passou a mesma coisa para Adão quando ela convenceu ele a comer o fruto proibido. E a partir dali o ser humano passou a travar grandes lutas para se manter de pé e conseguir o perdão de Deus, né? Tem sido uma história de guerras e intermináveis batalhas, a história do povo de Israel, por exemplo, né? Desde sua saída do Egito, sua chegada e estadia em Canaã, suas diásporas, que são os deslocamentos, né? Diáspora é deslocamento de massas, né? De muitas pessoas, de muita gente, né? De um lado para o outro. E no caso primeiro foi o deslocamento lá do Egito para Canaã, né? E depois, em 586 a.C., teve também a diáspora, vamos dizer assim, o deslocamento, né, do povo de Israel, de dentro de Israel, para ficar na Babilônia, aqueles 70 anos de castigo que eles ficaram, né, de exílio que eles sofreram por causa das idolatrias deles, da traição espiritual que eles fizeram para com Deus, né, que o livrou da escravidão do pecado, que os livrou da escravidão ali do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Também depois teve pelos romanos, né? Em 70 depois de Cristo teve também essa situação. Teve também o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Quantos, né? Onde tinha judeu e onde era, né? Tinha aquela ideologia nazista, né? Ali os soldados nazistas pegavam aquelas pessoas, e tiravam de suas casas, de suas cidades, de seus países, e levavam aquelas pessoas para dentro daqueles campos de concentração. Foi uma diáspora, muita gente sendo levada, sendo trucidada, né? Graças a Deus teve aqueles que o Senhor concedeu condição de se livrar e saírem de lá, fugirem, ou no final, né, da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, houve ali, quando os aliados venceram, aí aqueles que estavam vivos conseguiram retornar aos seus países ou ir para outros países para estarem, né, como se diz, tentarem, né, dar continuidade às suas vidas, apesar de todo o sofrimento que eles passaram nesses lugares, né? E não tem sido uma história
de perseguição física e guerra espiritual a história da igreja, né? Desde o surgimento até os dias atuais, desde o batismo ali em Pentecostes, sabe? Foi perseguição em cima de perseguição, maldades em cima de maldades, que fizeram com os apóstolos, que fizeram com os irmãos em Cristo, que, né, aceitaram a Jesus naquela época. Aquela época foi assim algo assim, era mortal você dizer que era cristão. Por isso que existe aquele desenho do peixe, né? Porque Jesus, ele fez o quê? Jesus, ele não fez aquela multiplicação dos peixes e dos pães? Então, para eles, entre eles, os cristãos da época, né, eles começaram a fazer esse símbolo quando eles queriam, né, se dar a entender para outra pessoa que eles também eram cristãos. Aí eles desenhavam um peixinho, né, para dizer: eu sou cristã, eu sou de Cristo, eu aceitei Jesus como Salvador. Então, tem sido uma luta ferrenha. O Senhor Jesus falou que o mundo não iria nos amar, o mundo iria nos odiar e que, né, nós estávamos indo como ovelhas ao matadouro, ao meio de lobos. E é o que tem acontecido contra a nossa vida. Amém? Contra muitos hoje em dia, nessa época final dos últimos tempos, estão sofrendo na pele, né? Tem muitos que estão sendo torturados, muitos estão morrendo, mas não estão negando o nome do Senhor. E eu estou fazendo esse estudo para que eu e você vejamos que, se você ainda está num país como o nosso, Brasil, que ainda não há perseguição, né, contra a nossa fé, que podemos abrir nossas igrejas e adorar ao Senhor, né? Se há essa possibilidade, aleluias, então glorifique o nome do Senhor e continue adorando o seu Deus. Porque existem outras perseguições, né? Porque não há trégua nem mesmo após uma vitória. Em Efésios 6, né, onde já lemos, que é o nosso texto base, no versículo 13, diz: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso aí. Porque temos que permanecer inabaláveis, porque outras lutas virão. Possivelmente, nesses últimos dias, vai chegar até um momento, pode ser, né, que vão perseguir até a nós, que estamos num país que ainda não persegue a cristãos. Mas sabemos que tem leis sendo aí, né, engavetado, o Senhor está segurando, o Senhor não está permitindo que elas sejam, né, colocadas, sancionadas, né, liberadas, porque tem leis muito injustas que já estão guardadas para virem contra nós, o povo de Deus. Mas nós não podemos negar o Senhor, porque se negarmos o Senhor, Ele nos negará. Que é a perseguição maior do que o próprio Cristo? A igreja começou a ser perseguida mesmo a partir do dia de Pentecostes. Mas Jesus foi perseguido durante os 3 anos de ministério por toda a igreja. Da mesma forma, mostrou ali que é isso que iria acontecer com o seu povo. Ele sofreu, ele foi caluniado, disseram que o que ele fazia era através de demônios, né? Blasfemando contra ele, contra o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos o Senhor que venceu o mundo, que venceu a morte, que vivo está conosco através do seu Santo Espírito, né? A ideia é que, se houver a menor distração, tá, pode ser atacado novamente.
Por isso que eu e você temos que permanecer inabaláveis, para não sermos novamente atacados de forma desprevenida. Temos que estar sempre prevenidos, vigilantes, né? E aí, se não vigiarmos, poderemos ser atacados mortalmente. Não digo fisicamente, porque fisicamente, se eu e você morremos, como Paulo diz, é lucro. Nós vamos para a glória com o Senhor. E se matarem a nossa fé, o que será de nós? Eu não posso voltar a ser uma morta espiritual. Você também não deve permitir voltar a ser uma pessoa morta espiritual, certo? Eu queria lembrar você justamente do golfinho. Eu vi essa reportagem e achei muito interessante. O golfinho, ele quando dorme, ele dorme no meio do mar, não é verdade? Pois é, ele dorme, tem que dormir. Mas o cérebro do golfinho fica metade dele dormindo e a outra metade fica desperta. É como se dormisse com o olho fechado e o olho aberto. É assim que o cristão tem que ser. O cristão tem que viver como golfinho, ter cérebro de golfinho. Um lado descansa enquanto o outro, está sempre atento. Aí, quando o outro estiver descansado, põe esse para descansar e liga o outro. Mas não podemos parar, porque essa luta é diária. Mesmo que o seu dia seja assim, você dentro de casa, você com comida, você com isso, com aquilo outro, se você não vigiar, a luta vem e te tira o ânimo de ler a palavra, de fazer orações, e você vai ficar fazendo joguinhos no computador, no celular. Você só vai ver, né, suas séries de filme em televisão, através, né, dos aplicativos que tem por aí. Pois é. Aí você vai, maratona de filmes e a leitura da palavra e o momento da oração e a busca do Senhor Espírito Santo. Se eu e você permitirmos que nada aconteça, que não façamos nada, é como se fosse um dia vencido. Amém? Claro que o Senhor, Ele não, vamos dizer assim, Ele não vai te obrigar a todo dia jejuar, né? Tem dia que não dá para a gente ler a palavra, mas ela tem que estar dentro do meu coração. Por isso que eu tenho que ler quando dá tempo. Quando eu tenho todo o tempo do mundo, um dia inteiro tranquilo, eu tenho que aproveitar e ler. Por exemplo, Deus colocou no meu coração, no meio dessa pandemia, de fazer, né, esses vídeos com estudos. Não é só para você não, amado. Não é só para você não, amado, é para mim também. Enquanto eu edifico a tua fé, eu estou sendo edificada. Enquanto eu fecho a minha brecha, estou ajudando você a fechar a sua. Não é verdade? Enquanto você está ligado aqui comigo, você está ligado com o Senhor, porque você está lendo aí, através da Bíblia, tudo aquilo que eu estou dizendo está de acordo com a palavra. Então você está sendo alimentado e a sua fé edificada. E estamos fechando brechas para que o inimigo não consiga penetrar em nossa mente e em nosso coração com ideias esdrúxulas, com ideias malignas, com palavras que vêm contrariamente ao que o Senhor tem nos falado. E essa luta espiritual, né, ela é constante e é preciso saber quais são as nossas armas. Como atacar nosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor. E essa luta espiritual, né, precisa ser feita com armas específicas. Então vamos começar vendo como vamos atacar o inimigo. Temos que atacar. Amém? Não podemos só nos defender. E nós atacamos com o quê? Com a palavra de Deus. Isso mesmo, com a poderosa palavra de Deus. Ela, como diz no Salmo 91, é escudo e broquel. Escudo para defesa, broquel, lança para o ataque, né?
Quando nós vemos em Efésios 6, do 11 e o 12, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? E na linguagem de hoje, o mesmo versículo é escrito da seguinte forma: vistam-se com toda a armadura de Deus. Não, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Porque nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem no mundo celestial. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes do universo desta época de escuridão. Aí, façamos perguntas. Você já parou para meditar nesse texto? Né? Gastar tempo falando com Deus sobre esse texto ultimamente? Já parou para pensar que cada dia, né, da tua vida, você está debaixo de um terrível ataque, né? Você e eu estamos, já parou para pensar isso, que estamos debaixo de um terrível ataque de forças invisíveis, né? E é capaz de reconhecer quando você está sendo atacado? Ou você fica apenas reclamando da vida, questionando o que Deus tem contra você, ou porque volta e meia você passa por momentos difíceis? Exemplo, o que Deus tem contra mim? Isso que está acontecendo só pode ser castigo, né? Porque tem de viver uma vida de sofrimento. Jesus, para poder me salvar e salvar você, ele sofreu tanto que ele suou sangue, porque ele sabia as atrocidades pelas quais ele iria passar. Ele estava com um nível de estresse assim exageradamente alto. Ele sofreu porque ele, mais do que nós, sabia o que ele iria passar. E mesmo assim ele não rejeitou passar por aquilo. Por que eu e você não vamos passar por problemas? Amém? Deus quer que você e eu nos posicionemos. Nós temos que nos posicionar na posição de escolhidos. E temos que lutar. Ele não nos chamou para sermos covardes. Né? Efésios 6,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É você que tem que lutar contra o inimigo da tua alma. E ele é cruel e impiedoso. Ele vai usar de tudo para acabar com a nossa moral, com a nossa alegria, né? Ele vai tentar contra a nossa família, ele vai tentar contra os nossos irmãos dentro da igreja, ele vai tentar contra o ministério da igreja, ele vai fazer ciladas e artimanhas terríveis para que entre nossos corações a ira, a raiva, o ódio, o arrependimento de estarmos na igreja do Senhor, o arrependimento até de servirmos ao Senhor. Aqui diz Deus que não fará tudo por nós. Não, ele não fará. O que é impossível, Deus vai fazer. Só o que é impossível. Amém? Quando chega naquele momento que você diz: Senhor, eu não tenho como resolver esta situação. Aí o Senhor chega e diz para você ficar calado. Como lá no Êxodo 14, 13, né? Êxodo 14, 13 teve esse momento, foi o momento do impossível. Êxodo 14, 13, eu te convido a abrir a tua Bíblia. Há um momento que eu e você temos que lutar com as armas. Oração, jejum, leitura da palavra, nos posicionando, saindo do caminho do erro,
rejeitando as trevas, né? Buscando a presença do Senhor. Amém? Mas tem momento que nem orar adianta, porque você já orou, você já leu, você já jejuou, você já usou a palavra como escudo e como broquel, você já fez tudo, você está armado, mas a situação está pegando fogo. E agora, nesse momento, o médico diz, não há cura. Aí, nesse momento, o dinheiro acabou. Aí, nesse momento, você está despedido. Nesse momento, fulano morreu. Você não tem mais aquele protetor, seja pai, seja mãe, seja os avós, tios, os irmãos em si, sei lá, marido, a esposa. O que eu vou fazer, Senhor? E aí foi o que Moisés disse. Você já fez tudo? Fez o que era para você fazer? Aí Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ele não disse: comecem a gritar, comecem a esbravejar, comecem a murmurar. Não, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E aí o Senhor te diz: estai quietos, né? E vede o livramento que o Senhor vai te dar. E aqueles que se levantam contra ti, que você vê hoje, você nunca mais vai vê-los diante de ti. Pelo menos dessa forma, não. Porque o Senhor está entrando na peleja. E Ele vai, transformar toda maldição em bênção. Você crê? Glorifique o nome do Senhor. Porque isso é um momento em que eu e você somos provados na fé. O justo viverá da fé. E a palavra diz, lá em Hebreus, que se eu recuar, se você recuar, o Senhor não terá prazer em nós. Amém? Então, é o momento em que você tem que estar, Senhor, nada mais eu posso fazer. Aí você começa a vislumbrar. Olha, tanta muralha caindo, é mar se abrindo, a terra ficando em seco, é você passando de um lado para o outro, é você cantando o hino da vitória de uma tal forma que você não sente nem mais aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, você só sabe sentir a alegria do Espírito, porque o Senhor te deu a vitória. E é assim que é com as lutas espirituais que cada um de nós temos. Mas a gente não pode ficar parado, não. A gente tem que estar lutando. Lucas 10:19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19. Amém? Marcos 16:17 diz: estes sinais seguirão os que creem, ou acompanharão aqueles que crêem, dependendo da tradução. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhes causarão dano. Colocarão a mão nos enfermos e os curarão. Aleluia! Amém? E isso não é balela. Olha, tem tanta situação. Eu poderia contar vários testemunhos. Nós temos na Bíblia, Paulo, ele pegou em serpente. Não foi de propósito, sem querer. Ele pegando galhos, né? Quando ele sofreu o naufrágio com o povo do navio ali na ilha de Malta, ele foi pegar galhos secos para poder fazer uma fogueira. Só que no meio dos galhos tinha uma víbora e ela picou
a mão dele. Ele só lançou ela fora e continuou fazendo ali a fogueira. Aí começaram a falar, ó, quando tem a sina para morrer, condenado é assim mesmo. Se não morre de uma coisa, vai morrer de outra. E passou o tempo, passou a hora e nada aconteceu com Paulo. E aí o que aconteceu? Acharam até que ele fosse Deus. Aí Paulo ali foi, né, repreendeu aquilo e pregou o evangelho àquelas pessoas. E até ali, né, todos daquela ilha aceitaram a Jesus como Salvador e os acolheram com grande carinho, com grande amor. Então, existe como existe você, e eu sei, eu soube também de um testemunho de um pastor, né, que nessa cidadezinha do interior, ele só tinha outras, né, a religião tradicional ali, só tinha aquela religião tradicional e quando viram que ele estava ali, muitas pessoas, né, entrando para a igreja dele, que era uma igreja evangélica, e aceitando a Jesus, se batizando, muitos indo, muitos indo, muitos indo. Aí resolveram, né, tinha ali o dono de uma fazenda, que era praticamente o dono da cidade toda, e tinha o prefeito, e tinha o delegado, e tinha ali, né, a autoridade eclesiástica daquela outra religião, aí prepararam um prato para ele, não chamaram ele para almoçar com eles, e prepararam um prato e colocaram os veneno. Só que quando o pastor chegou lá, sentou, pegou o prato, apresentou ao Senhor, orou, agradeceu por aquele alimento, abençoou todos aqueles ali, colocou e comeu o prato inteirinho. Não sei se está vivo até hoje, se não estiver vivo até hoje é porque o Senhor já o levou, mas ali, olha, praticamente todo mundo daquela igreja, daquele povoado, daquela cidadezinha, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, situações difíceis nós passaremos. Entraremos na fornalha de fogo ardente, entraremos na cova dos leões, passaremos no meio do mar, né? Ou no meio ou por cima da água, porque a palavra é bem clara, quando entrares no fogo, ele não te queimará, quando passares pelas águas, elas não te submergerão, mas você vai passar, né? Eu vou passar. São necessidades, são dificuldades que todos nós passamos. É humano, não passamos nada sobre-humano, porque nós somos humanos. E Deus disse na sua palavra que não nos dá nada além do que possamos suportar. Está difícil? É porque você pode suportar. Talvez o que você passe, eu não tenha condição de suportar. Talvez o que eu passo, o que eu passei, você não tenha condição de suportar. Amém? Então, glorifique a Deus, porque essa luta é para te fazer vencedor, é para te fazer vencedora. Então, esses sinais também têm um segredo. Esses sinais seguirão aos que creem. Se você crer, esses sinais te seguirão. Amém? E somos atacados pelo inimigo todas as vezes, né? Que estamos principalmente para fazer algo bom para a obra do Senhor, algo em prol das pessoas. O inimigo tenta de todas as formas nos desmobilizar. E aí, de repente, você vai dormir, tá tudo bem. Aí na madrugada tem um pesadelo, acorda suando, né? Com muito medo. Qual é a atitude? Repreenda. Manda embora esse espírito maligno, manda embora esse demônio do medo, repreende no nome de Jesus, né? Também você pode levantar e estar um dia, né? Você dormiu a noite toda bem, feliz e acordou mesmo assim irritado, nervoso. Porque o diabo ele não sabe o que eu penso, mas ele induz o ser humano ao erro, ele induz pensamentos, né? Ele sopra. Você pensa às vezes que aquele pensamento é teu e não é teu, entendeu? Ele só falou assim, você pensa, ele falou no teu ouvido e você pensa que você pensou isso na sua cabeça. Ele te induz ao erro, né? Induz a nós ao erro, né? E ele consegue assim manipular pensamentos e emoções, tá?
Mas aí o que eu e você tem que fazer? Como está em 2 Coríntios 10:5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e se levanta, tem que ser levado cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Na mesma hora, você está repreendido, esse pensamento não é meu, eu não aceito, você não pode aceitar, amém? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você não pode permitir que o pássaro venha fazer ninho na sua cabeça. Não é verdade? Então, afugenta o pássaro. Afugenta esse pensamento no nome de Jesus, tá? E diga, olha, vai embora, espírito maligno, pensamento ruim. Esse dia é o dia que o Senhor fez, por isso eu vou me regozijar e me alegrar nele. O Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porque a santa alegria do Espírito Santo tem que estar no seu coração e no meu coração. Eu peço todos os dias para o Senhor derramar a santa alegria dele no meu coração. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, continuando, nossa armadura, tá? É a própria palavra de Deus. Ela tem que estar, perfeita, protegendo. Você vai ver no próximo vídeo que eu vou estar fazendo, da segunda parte, eu vou falar justamente da armadura, Como é que ela vai ficar como que ela vai fazer o capacete, o escudo, o colete, o cinturão, o calçado, tá? Estamos terminando já essa segunda parte, tá? Mas nós temos que ver que nós somos soldados do Senhor. E o soldado do Senhor, ele tem que ser forte, tem que estar fortalecido, Todo soldado precisa de uma fortaleza, um lugar onde ele vai e ali ele se restaura das suas lutas, se fortalece, se revista para poder continuar a sua batalha. Esse lugar seguro, onde ele possa ir buscar, tratar e restaurar suas forças, Essa fortaleza tem que ser a nossa casa. A nossa fortaleza deve estar espiritualmente limpa. A paz do Senhor deve tomar conta do ambiente, deve ser um lugar onde eu possa ler, orar e buscar a Deus, Ser edificado em Deus. Mas o diabo, ele vai fazer de tudo para tornar sua fortaleza, amém? A minha fortaleza num lugar de briga, desentendimento entre os familiares, pois enquanto estiverem brigando entre si, não estarão brigando com o diabo. Aí ele vai fazer a obra que ele sabe mais fazer: roubar, matar e destruir. Louvado seja o nome do Senhor, Então, como vamos guardar a fortaleza que é o nosso lar dos ataques do inimigo? Primeiro, orando, tá? E sempre em nome de Jesus, com toda a autoridade sobre a maldição lançada sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus pais, teus irmãos, aqueles que convivem, moram contigo, têm que estar debaixo da proteção do Altíssimo, amém? Tá? Você tem que ordenar que todas as maldições sejam quebradas, sejam jogadas por terra no nome santo do Senhor Jesus, tá? Em nome de Jesus, diga: eu tomo autoridade sobre todo e qualquer espírito maligno presente nesta casa e manda embora mesmo, sai daqui agora, em nome de Jesus, porque nesta casa só tem espaço para o Pai, Filho e o Espírito Santo e os santos anjos do Senhor. Então tudo que passa disso sai agora em nome de Jesus. Se você viu, eu te dou essa dica: assista o filme Quarto de Guerra, muito bom, e aí você toma essa autoridade que ali
né, a atriz do filme toma dentro do lar dela, que estava sofrendo uma guerra espiritual, e ela baniu todas aquelas hostes da maldade que estavam levando contenda entre ela, seu esposo, seus filhos, estava bagunçando com equilíbrio e harmonia familiar. Então você precisa, eu preciso tomar posse da autoridade do Espírito Santo dentro da nossa família. Não importa se seu marido ainda não é crente, não importa se sua esposa ainda não é crente, você toma posse por eles, pelos filhos, pela esposa, por sogra, sogro, genro, nora. Toma posse, não é brigar com eles, você vai brigar com as potestades. Em nome de Jesus, amém? E se você tem, né, um cônjuge que crê, ore com ele. Vamos orar, marido. Vamos orar, esposa. Aí vocês deem a mão e comecem a orar um com o outro. Você vai ver, a oração de um casal pode ir muito em seus efeitos. Também, se você não tem um cônjuge na sua vida, mas você é filho e tem seus pais, ou tem um pai, ou tem só a mãe, ou mora com uma avó, ou mora com um avô, ou mora com um tio, uma tia, assim, a família se junta, chama teus filhos, seus irmãos, chama quem está morando contigo ali naquela família, chama e dê a mão para que vocês possam orar no nome de Jesus e expulsar toda entidade maligna que recebeu oferenda, que infelizmente tem pessoas que fazem essas coisas, né? Então você expulsa aquilo da sua casa, você não pode aceitar e tomar posse do mal. Você tem que expulsar o mal, né? Você toma posse das bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, e a sua família é a maior bênção que você tem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? E a armadura de Deus é aquilo que vocês vão aprender no terceiro vídeo. Eu vou estar falando sobre a armadura de Deus. Então hoje foi mais falar sobre essa parte, né? Que nós estamos em guerra, sim, que nós temos que ter a nossa fortaleza. Você é um soldado, eu sou também. Temos que atacar o inimigo, mas temos que ter uma fortaleza, que é o nosso lar, totalmente resguardado pelo Pai, Filho e Espírito Santo e os santos anjos do Senhor. Amém? A luta nossa é espiritual, nossa batalha é espiritual. Não tem que você ficar lutando contra teu esposo ou tua esposa, ou teus filhos, ou sogro, a sogra, genro, nora, nada disso. Vizinho, patrão, nem patrão então piorou, você precisa do patrão, né? Pai, mãe, você tem que estar com pai e mãe, porque a palavra de Deus, perdão, diz o quê? Né? Honrai pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Não interessa se ele é descrente. Você tem que honrar, você tem que respeitar. Amém? Então, vamos ficar por aqui para não ficar tão longo, porque já está chegando a 1 hora de estudo essa segunda parte, assim como foi a primeira, porque é muita coisa. Né? A batalha é grande e tem, né, várias situações que nós temos que observar. E esse estudo está sendo próprio para isso, para que você possa observar. E eu estou aprendendo também com ele mais uma vez, porque esse estudo, nós já demos esse estudo, nossa igreja, na escola dominical. Agora eu peguei ele novamente, amém? Para poder passar para você que está me vendo através desses estudos que eu estou passando, né, gravando e colocando, postando no YouTube, né? E espero que ele chegue em muitos corações, que você possa assistir. Também aproveita, inscreva-se no nosso canal, a Glória de Deus, amém? Coloque lá seu like, amém? Para que nosso vídeo possa ser visto por mais pessoas. E também toca lá no sininho, porque toda vez que eu postar alguma coisa de pregação, porque estou sempre postando as pregações que são feitas da nossa igreja, amém? Não só minhas, mas a pregação do pastor Irapuã, que é meu esposo, pastor presidente da igreja, do pastor vice-presidente, que é o pastor Severino, da pastora Cristiane, esposa dele, presbítero Roberto,
e irmãos da igreja, né, que volta e meia são convidados a estar trazendo a palavra para os nossos corações. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, toque no sininho, amém? E compartilha, porque essa é a obra que o Senhor tem para você fazer. E eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento, Senhor, essas vidas que estão podendo participar dos estudos, Senhor, que nós estamos postando no canal A Glória de Deus. Que o Senhor venha edificar cada um, que o Senhor venha derramar da tua glória, do teu poder, revestir a todos com a tua armadura espiritual. Senhor Espírito Santo, vem, Senhor, encher o coração de cada um do santo amor de Deus, da santa paz de Cristo. Enche também, em nome santo do Senhor Jesus, com tua santa alegria e capacita cada um de nós, Senhor, a vencermos o mundo, a vencermos a nossa carne, a vencermos o mundo, a vencermos o inimigo das nossas almas, Senhor, e sempre estarmos sujeitos à sua palavra. Abençoa a família, abençoa o lar, que cada lar se transforme, Senhor, numa fortaleza contra o inimigo e contra toda a hoste do maligno, em nome de Jesus. Senhor, que a tua paz esteja em cada coração, para a glória do teu nome. Amém. E até o próximo estudo. No próximo parte desse estudo, a terceira parte, semana que vem, estará sendo colocado em nome de Jesus e fica com Deus.